Graça e paz, amados. Prazer enorme estar aqui com os irmãos novamente, podendo compartilhar desse momento de oração, desse culto abençoado de oração. E hoje eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, amém? Versículo 16. Quando o irmão abre, quero agradecer também ao Fúvio, que fez esse convite para mim. Fúvio, a Kleber, Deus abençoe vocês grandemente. Amém, amados? Amados, aqui o autor de Hebreus, esse texto que a gente vai ler, é importante dizer que ele, movido pelo Espírito Santo, nos traz uma palavra de orientação, de conselho e encorajamento, amém? Em especial para os irmãos que estão cansados, desanimados, e por que também não dizer para aqueles irmãos que estão em cima do muro, muitas vezes não sabendo o que fazer, o que decidir, para onde caminhar, Podemos perceber também que durante toda a carta de Hebreus, existe uma preocupação em fortalecer os irmãos da fé. E isso serve para as nossas vidas hoje, Principalmente para aqueles que estão pensando em desistir, e de retroceder na fé, Quantos de nós, em algum momento da nossa vida cristã, não ficamos um tanto desesperados por falta de comunhão com o Pai, amém? E no meio de tantas palavras de orientação que o livro de Hebreus nos traz, Deus traz uma palavra de alerta, de advertência, para tomarmos cuidado de não sermos como Esaú, e não tomarmos também as decisões que ele tomou, amém? E aí nós vamos ler essa palavra para entender um pouco mais e para deixar Deus falar conosco, amém, amados? Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 16, amém? A partir do versículo 16. E a palavra fala assim: e tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho. Como sabem, depois que ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isto até mesmo com lágrimas. Amém? Vamos orar, amados? Pai, nesse momento, Senhor, eu me coloco na Tua presença com os meus irmãos. Pai, aonde chegar, Deus, o som da minha voz, Pai, o som dessa palavra, que pessoas, ó Pai, sejam impactadas para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa usar essa palavra, Deus, para nos trazer crescimento espiritual. Venha, Pai, falar conosco não o que queremos ouvir, Senhor, mas sim o que necessitamos, o que precisamos ouvir para mudarmos, ó Deus, para agirmos de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Amém. Amém, amados? Bom, embora esse texto aqui de Esaú seja bastante conhecido, pelos irmãos, ele traz um ensinamento que serve de alerta, tanto para mim como para você, para todos nós, pois é um exemplo a não ser seguido. Amém, amados? Pois devido à decisão que Esaú tomou, ele mudou o propósito que Deus tinha na vida dele. E isso também acontece, também conosco. Devido às nossas decisões que tomamos, acaba mudando o curso das nossas vidas. Esaú, nós vamos ler agora em Gênesis 25, mas Esaú, ele tomou uma decisão precipitada. Quem de nós aqui já não tomou decisão e se arrependeu de tais decisões? Seja ela profissional, seja ela familiar, seja ela muitas vezes na escola, ou na igreja. Muitas vezes tomamos decisões que não eram para ser tomadas. Eu lembro certa vez que eu trabalhava na empresa que eu trabalho hoje, inclusive, e eu lembro que ia ter um departamento que estava precisando lá de uma pessoa, e quem ia para essa área, ela ia receber um carro, E eu, precisando de carro, recém-casado, eu lembro que eu comecei a falar, eu quero essa vaga, E eu comecei a orar. Só que além de orar,
como eu conhecia muito aquele departamento, as pessoas daquele departamento, eu quis ajudar a Deus, né, na minha decisão. E aí eu fui conversar com as pessoas do departamento, me ofereci para trabalhar naquele... Resumindo, amados, eu fui transferido para aquele departamento. Quando eu cheguei lá, né, eu falei, aí, legal, poxa, eu cheguei, que bênção, né, ó, bênção de Deus. Só que, na verdade, a decisão era minha, eu não tinha orado como eu deveria, a verdade é essa, a gente tem que ser verdadeiro, né? E quando eu fui receber a minha condução não era um carro, era uma moto, né? E eu tinha que fazer serviços na rua, então eu ia fazer serviço na rua, embaixo de sol, embaixo de chuva. Eu queria um carro, eu sabia que tinha moto, mas para mim ia ser um carro. E aí veio a moto. Aí eu orando, daí eu comecei a orar um pouco mais, né? E aí eu entendi que aquela decisão foi totalmente minha. Não era vontade de Deus que eu fosse para aquele departamento. E daí eu comecei a me reconciliar, né? Pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa, eu errei, eu falei. Depois de quase 6 meses, eu voltei novamente para outros departamentos e daí tudo começou a andar nos conformes de novo. Mas muitas vezes não funciona assim, né? Muitas vezes, dependendo da decisão que nós tomamos, nós acabamos tendo consequências muito grandes, como aconteceu com Esaú. Então, amados, se os irmãos puderem abrir a Bíblia agora em Gênesis 25, eu sei que é um texto conhecido pelos irmãos, né? Mas é importante nós lermos. 25 a partir do 29. Vamos ler a partir do 27, amém? E a palavra do Senhor fala assim: os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer a carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Aqui vem um problema, isso aí que não é a pregação dessa noite, mas as preferências de filhos. Né? Aqui não tem que ter preferências de filhos, né? Eles não deveriam ter essa preferência, né? Deveria ter um tratamento igual, mas amém. Aí é outra palavra, minha irmã. Mas e aí continua no versículo 29. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor me deixe comer dessa comida vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim o seu direito de filho mais velho. Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então, disse Jacó. Esaú fez o juramento e assim passou a Jacó o seu direito de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Amém, amado? Esse texto nos traz grandes ensinamentos, sendo o primeiro dele de valorizar, né? Esaú, em momento algum, ele valorizou a promessa que Deus tinha na vida dele. E ele sabia. Apenas lembrando, Esaú e Jacó eram filho de Isaque, que era filho de Abraão. Eles eram netos de Abraão, netos da promessa, né? E ele simplesmente não valorizou. Muitas pessoas não conseguem valorizar o que tem e acabam achando as coisas mais interessantes e atraentes do outro. Né? A gente acaba, muitas vezes, vendo os que os outros têm, parece que o que os outros têm é melhor do que a gente tem. Então, às vezes, a gente não valoriza a casa que a gente tem, mas valoriza do outro. Não valoriza o carro que a gente tem, mas valoriza do outro. E isso, quando a gente deixa de valorizar o que Deus nos deu, acaba sendo um problema. Isso aconteceu aqui com Esaú. Esaú não em momento algum, ele lembrou da promessa. E aí vem assim, né? A palavra começa, quando fala a gente olha por esse lado, da questão da valorização, Esaú estava valorizando apenas aquele momento, o momento, né? A palavra fala aqui que
enquanto o Jacó estava cozinhando, né, aquele ensopado, você já pode imaginar agora, né, aquela carninha de panela gostosa, com mandioca, tal, tudo bem gostoso, né? Chega Esaú e a palavra fala que ele estava muito cansado. Muito cansado. E foi já dizendo, estou morrendo de fome. Por favor, me deixa comer essa coisa vermelha aí. Me deixa comer essa comida. Amados, ele estava muito cansado. Muitas vezes, quando a gente está muito alguma coisa, a gente está apto a tomar algumas decisões que não vai dar para voltar atrás depois, né? Muitas vezes a gente tô com muita fome, você chega em casa já devorando a geladeira, e aí acabamos comendo coisas que não é muito saudáveis, né? Para não falar outra coisa. Quando a gente está muito atrasado com as coisas, a gente começa a fazer as coisas precipitadamente, e aí acabamos errando. Quando nós estamos atrasados e muitas vezes vamos para o trânsito, a gente vê tantas barbaridades aí no trânsito, né? E aí acaba causando muitas vezes acidentes, acabamos fazendo coisas que não devemos, né, no trânsito. Então, quando nós estamos muito alguma coisa, nós temos que tomar cuidado. Então, temos que tomar cuidado para não tomar decisões precipitadas. E aqui, Esaú, quando ele fala que ele estava quase morrendo, amados, vamos olhar um pouco lá atrás. Esaú, ele estava vindo provavelmente de caça, provavelmente estava cansado mesmo, mas ao ponto de morrer, não dá para acreditar, né? E aí, quando ele falou para o irmão que ele queria aquilo, falou para Jacó, Jacó, me dá isso, e Jacó falou, dou, né? Mas eu quero o seu direito de primogenitura. E aí, que era o direito de filho mais velho, o que era isso? Era a herança espiritual que Deus tinha dado para ele. Era a herança que Deus tinha dado para a descendência de Abraão, Isaac, era para ser Esaú, mas foi Jacó, porque ele vendeu aquele direito para Jacó, o direito que era dele, e ele não pensou. Por quê? Porque ele estava muito cansado. O que ele podia ter feito nessa hora aqui, amados? Ele podia, peraí, meu irmão, brother, fala isso não. Peraí, ele podia ter ido lá na geladeirinha, na época não tinha geladeira, mas ele podia ir lá na despensa, pegar uma comidinha, pegar uma bebidinha, tomar, estralar o dedo, porque eles eram prósperos, eles eram ricos. Podia chamar os empregados e falar assim, viu, faz aí uma comida melhor do que Jacó está fazendo. Faz aí um ensopado, uma carne de panela, quero bacon, e aí começa, né? Vamos colocar bastante coisa lá, quero bastante sucesso, mas eu quero porque eu estou morrendo de fome, mas não ao ponto de entregar o que Deus me deu. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, a palavra aqui no versículo 32, Esaú fala assim, está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esse direito de filho mais velho? Que valor tinha? Ele estava valorizando o que Deus tinha dado para ele. Ele estava dando valor para as coisas da terra, para aquele momento. Ele não estava dando valor para a herança espiritual que Deus tinha dado para ele. E aí ele tomou uma decisão totalmente precipitada. E amados, quantos de nós, muitas vezes, não tomamos tais decisões precipitadas? Quantos de nós, muitas vezes, e tais decisões não envolvem somente a nossa vida pessoal, às vezes, inclusive, envolve pessoas que estão do nosso lado, nossa família, nossos amigos, nossos parentes. Esaú, ele entregou a primogenitura por um prato de comida. Ele simplesmente, quando ele falou do que vale isso para mim, ele menosprezou a herança que Deus tinha dado para ele, a herança espiritual. Se ele soubesse valorizar aquilo, a vida dele seria totalmente outra. Amados, muitas vezes nós deixamos de valorizar o que Deus nos deu. E se nós não aprendemos a valorizar o que Deus nos deu, nos tem dado, nós não vamos ser aptos a receber mais dele. Jacó sabia a herança que
que existia. Jacó também escutava as histórias, ouvia, era irmão de Esaú, e ele, se ele vender, se ele aceitar, quem estava errado? Esaú ou Jacó? Né? Se a gente analisar bem, a gente fala, não, poxa, por que o Jacó fez isso? Mas viu, ele estava mirando nas coisas de Deus. Esaú não estava nem aí para as coisas, para a herança que Deus estava te dando para ele. E por isso, Esaú simplesmente, toma aí, leva. Minha decisão é essa, tá aí. Ele trocou o momento, a decisão de momento, pela decisão da vida toda dele. E muitas vezes, e aí vem uma advertência, um alerta para os nossos dias de hoje, trazendo para os nossos dias de hoje. Quantas vezes nós também não tomamos decisões precipitadas nesse mundo que nós vivemos, que é um mundo corrido, que é um mundo que é tudo para ontem, você precisa resolver tudo de imediato, fazer tudo, muitas vezes assim, a resposta tem que ser imediata, não dá para esperar, né? Hoje a internet, né? Antigamente, se falar hoje para as crianças, a internet de escada, né? Os mais experientes, não vou falar mais velho, os mais experientes vão lembrar, antigamente tinha internet de escada, né? Não tinha celular, né? Hoje, se deixar uma pessoa sem celular, ela quase morre. E hoje as decisões têm que ser muito rápidas. Só que nós esquecemos muitas vezes que tem decisões que podem mudar o curso da nossa vida. Foi o que aconteceu com Esaú. Trazendo para as nossas vidas, irmãos, nós temos que tomar cuidado com as decisões que tomamos. Se soubermos valorizar as coisas que temos e sermos gratos por elas, Deus vai nos dar coisas grandiosas. Deus vai nos abençoar. O livro de Hebreus traz muitas advertências, muitos ensinamentos para que nós possamos sempre ter uma vida na presença de Deus regrada. E aí ele trouxe esse exemplo de Esaú, que é um exemplo a não ser seguido. Porque ele tomou uma decisão precipitada, porque ele não estava valorizando o que Deus tinha dado para ele, a herança que Deus tinha dado para ele, meus irmãos. E aí vem algumas perguntas para nós, né? Como têm sido as nossas decisões? Será que nós também não temos aceitado alguns pratos de comida em troca da nossa vida com Deus? Eu sei que a gente tem que ter a nossa vida aqui, é gostoso a gente ir numa festa, é gostoso a gente cuidar do nosso corpo físico, é gostoso, mas será que é gostoso ir para uma chácara, é gostoso ir para um passeio, é gostoso. E nada disso é proibido, nada disso é pecado, né? Vamos deixar claro isso. Mas será que isso não tem sido um prato que a gente tem trocado isso pela presença de Deus nas nossas vidas? Amados, eu confesso para os irmãos que eu já errei dessa forma. E já pedi perdão para Deus, sabe? De, às vezes, poder fazer algo para Deus, pela obra de Deus, e falar, não, hoje eu vou descansar, imagina. Se eu não fizer, tem quem faça. Tem. Deus, ele sempre vai levantar pessoas. Mas Deus quer nos usar, Deus quer nos encher, Deus quer ter comunhão conosco. Aliás, nós temos que ter comunhão com Ele, mas porque Ele quer ter comunhão conosco, amados. E as nossas decisões podem estar nos afastando, muitas vezes, dos caminhos de Deus, assim como aconteceu com Esaú. As nossas decisões podem estar nos distanciando da vontade do Pai. E nós também podemos estar perdendo a promessa que Deus nos deu. Nós também podemos estar se afastando da fé. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Quantas vezes será que nós estamos deixando de servir o Senhor, de louvar a Deus no culto, em troca de outras coisas, ou na cela? Sei que isso é o mínimo, mas
Quantas vezes nós temos deixado de orar, às vezes por um prato de comida? Eu vejo minha filha toda vez, vamos almoçar. Ela faz que nem a pastora Roberta ensinou no cultinho, a posição de oração e ora. Isso na hora de levantar, na hora de almoçar, na hora de dormir. Sabe, o que nós estamos deixando de legado para os nossos filhos? As nossas decisões hoje é o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Eles são nossos herdeiros. As nossas decisões dão testemunho lá fora. Como que tem sido as nossas decisões na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, com os nossos parentes? É essa pergunta que fica hoje. E amados, eu trouxe, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, mais para que a gente queira mais se decidir por Deus. Se a gente for analisar, tudo nesse mundo tem tentado nos afastar de Deus. Trabalho, escola, amizades, tem tentado nos afastar. E se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a comer desse prato de comida e começamos a fazer igual Esaú. Hoje, eu e você, nós tomamos uma decisão de estar nesse culto aqui, mesmo que online por enquanto, né? Que em nome de Jesus logo vamos voltar presenciais, vai continuar online também, porque sabemos que somos muito abençoados por esses cultos. Mas nós tomamos uma decisão de estar aqui hoje, ouvindo uma mensagem, ouvindo uma palavra, louvando a Deus, orando por vidas, recebendo muito de Deus. Então você tomou uma decisão certa. E hoje, eu quero que nós oremos para que Deus continue nos dando a direção, continue nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para que possamos chegar cada vez mais próximo dele. Não vamos fazer como Esaú, amados, deixar de valorizar o que Deus tem nos dado. O Senhor Jesus morreu por mim e por você. Ele nos deu a salvação. Ele morreu para que nós tenhamos vida. Ele morreu para que nesse mundo foi crucificado e para que nós possamos viver a vida dele aqui fazendo a vontade dele. Essa é a decisão que nós temos que tomar, meus queridos. Essa decisão que Deus colocou no meu coração de passar para os irmãos, da gente, embora muitas vezes cansados, embora muitas vezes oprimidos, embora muitas vezes achando que estamos morrendo, buscar a Deus e não deixar de valorizar o que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, né? Embora o mundo queira nos pegar, embora o mundo queira nos dar rasteira, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus é o nosso único suficiente Salvador, valorizar a salvação que Ele nos deu e decidir apenas por Ele. Essa decisão que vai nos trazer vida. As nossas decisões, não tomar decisões precipitadas que podem nos tirar do caminho de Deus, mas tomar decisão pautada na presença de Deus. Agora, amados, eu já estou finalizando por aqui, e antes de passar a palavra para o nosso irmão Fúvio, eu queria fazer uma oração para que Deus nos dê sabedoria, direção para continuar tomando decisões de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. Amém? Vamos orar, amados? Glória a Deus. Pai, nesse momento, Deus, eu me coloco na tua presença, te agradecendo por essa oportunidade de compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Oro, Deus, por cada pessoa que está presente, as pessoas que estão ouvindo, Pai, ouvindo o som desse culto, vendo esse culto, aonde chegar, Pai, esse culto, que pessoas sejam abençoadas, impactadas e possam mudar o curso da sua vida. Que as pessoas possam decidir por Ti, Senhor. Que as pessoas, Deus, não tomem decisões erradas, não deixem apagar o ministério que o Senhor colocou na mão delas, mas que elas, Pai, possam decidir pelo Senhor, em servir o Senhor, Pai. Se servir, Deus, e se aproximar cada vez mais da Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, Pai, para fazermos, Deus, a Tua vontade, Pai, e não a nossa vontade.
porque sabemos, ó Deus, que a tua vontade é melhor para a nossa vida. E, Senhor, está fazendo a tua vontade, nós sabemos que vidas serão alcançadas para a honra e glória do teu nome. Por isso, Deus, eu te louvo e te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Que o Senhor, Deus, continue, Pai, abençoando, Deus, esse momento de oração, que vidas sejam impactadas, que vidas sejam abençoadas, ó Pai. Que haja cura, Pai, haja libertação, que a tua unção possa estar sobre cada irmão, Pai, sobre cada pessoa que ouvir, Pai, desse culto. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amados?